Boa tarde a todos, graça, misericórdia e paz para todos que estão participando. Nós desejamos aprender mais do Espírito Santo hoje, nesta tarde, pela palavra do Senhor, e temos orado para que Deus abençoe a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, de modo que ela seja transformadora na nossa vida. Hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo João, e nós vamos fazer a leitura agora desta segunda carta do apóstolo João. O apóstolo João escreveu vários livros no Novo Testamento, né? Escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira cartas e o Apocalipse. Então, ele é um autor bastante profícuo. Ele realizou muitos escritos, fez muitos escritos. Epístola de João, epístola segunda do apóstolo João. O texto diz assim: o presbítero, à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, graça seja convosco, misericórdia e paz. É a saudação do apóstolo João, né? Da parte de Deus, Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito mais que escrever-vos, mas não quis, porém, fazê-lo com papel e tinta. Espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém.
Senhor, agradecemos pela tua palavra, como é bom para nós, como é saudável espiritualmente que nós tenhamos a tua palavra na nossa vida, que possamos estudá-la e meditar nela. Nós te agradecemos, porque ela é verdadeiramente luz para nossos pés, é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou desamparados. A tua palavra e o teu Santo Espírito estão trabalhando na nossa mente, no nosso coração e dando-nos a graça de reconhecermos os teus ensinamentos e vivermos para praticá-los na tua presença. Obrigado por todos os que já estão participando, pela vida de cada um, pelas famílias que cada um de nós representamos. Nós te agradecemos por todos os nossos familiares e os familiares de cada um que tem participado conosco aqui. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias ricamente, que o Senhor leve o conhecimento do teu evangelho a todos os nossos familiares. Perdoa as nossas falhas, nossas limitações, mas enche-nos da alegria de podermos viver estudando a tua palavra, meditando naquilo que o teu Espírito ensina através da tua palavra. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos diante aí da terceira carta, da segunda carta do apóstolo João, uma carta bem curtinha, quase que um bilhete, né, que ele escreveu a uma determinada pessoa, né? Alguns autores têm estudado esta carta e alguns entendem que a carta está sendo dirigida a uma igreja, a uma congregação que senhora eleita é uma metáfora que João está utilizando para uma igreja. Mas outros, se é a maioria, que entendem que é uma senhora, uma mulher já de alguma idade, crente em Jesus Cristo, cuja família, cujos filhos estão pregando, cujos filhos estão participando de uma congregação, e essa mulher tem essa congregação na sua casa, o que era um fato muito comum ali em Éfeso e na região de Éfeso, porque naquele primeiros tempos do cristianismo não havia templos, havia reuniões apenas nas casas, né? Então, esta senhora certamente tinha uma congregação que se reunia na sua casa, e ela era, então, hospedeira dessa congregação. Parece que esse é o modo melhor de interpretar este texto, né? A senhora eleita. Mas João está escrevendo a este grupo, e nós percebemos que o estilo, o vocabulário e o conteúdo desta carta são característicos que indicam que o autor de 1 João e do Evangelho de João é o autor também de 2 João. Então, nós não precisamos ter dúvidas que trata-se de uma carta do apóstolo João, dada a identificação da terminologia usada entre o Evangelho, a primeira carta, e a segunda carta. É uma identificação boa, quase perfeita, né? E dá para saber que o estilo é do mesmo autor. E
O Evangelho de João, portanto, e a primeira carta são do mesmo autor da segunda carta. Então, é o apóstolo João que já é reconhecidamente e tradicionalmente conhecido como o autor deste evangelho e destas cartas. Desde os primórdios do cristianismo, ficou bem estabelecido pela tradição e depois pela história da igreja que o autor dessa literatura é o apóstolo João, convocado por Jesus, né? Ele é apóstolo convocado por Jesus Cristo, e irmão de Tiago, Tiago que foi morto por Herodes, outro apóstolo, filho de Zebedeu. João e Tiago eram irmãos e primos de Jesus. E então esse João aqui é o apóstolo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, convocado por Jesus e testemunha ocular do ministério público de Jesus, né? Ministério público, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Ele testemunhou tudo isso. E é importante demais ele ter testemunhado tudo isso, porque ele escreveu confrontando as heresias que apareceram por causa da sua participação direta com Jesus, da sua convivência com Jesus, por ter ele tocado em Jesus, convivido com ele, comido com ele, e certamente, em algumas situações, dormido nos mesmos lugares e, de certa maneira, andando com Jesus 3 anos e meio, como discípulo e apóstolo de Jesus, e nomeado por Jesus depois para pregar ao mundo inteiro. Então, não há restante de dúvidas em relação a quem é o autor desta carta. E João escreveu esta primeira carta da cidade de Éfeso, bem como a segunda também. Então, João escreveu tanto a primeira carta como a segunda carta da cidade de Éfeso. E isso foi por volta do ano 90 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus terminou o seu ministério, né? Em torno de 60 anos depois do ministério de Jesus, depois da ascensão de Jesus ao céu, antes da perseguição executada pelo imperador Domiciano. Domiciano foi um imperador por volta do ano 95 depois de Cristo, e ele foi um dos perseguidores mais ferrenhos da igreja, né, em Roma, em todo o Império Romano, mas principalmente em Roma e na Ásia Menor. Então, ele perseguiu o cristianismo de modo intenso. E essa carta foi dirigida, então, foi escrita, então, antes da perseguição promovida pelo imperador Domiciano. A primeira carta que nós já estudamos foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, porque o apóstolo tinha grande cuidado paternal com as suas igrejas. É impressionante vermos como João tinha amor pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, né? Ele trata essas ovelhas como filhinhos e amados, e ele sempre está
lidando com carinho muito grande com essas pessoas. Ele está sempre lidando com os seus discípulos como, com um carinho muito grande. E ele menciona, então, sempre os seus discípulos com palavras de cuidado, de amor, de tolerância, de aceitação, de estímulo. É uma marca muito grande que muitos pastores hoje deveriam aprender, né? Ler a carta e aprender a lidar com seu povo. A primeira carta, então, foi dirigida às igrejas da Ásia e porque o apóstolo tinha esse grande cuidado com as igrejas da Ásia, e um cuidado paternal e um amor verdadeiro, né? Um amor que o fazia sofrer e se alegrar e orar e interceder por esse povo. Esta segunda carta que nós estamos lendo hoje pode ter sido enviada a uma determinada congregação, mas também é possível que João tenha escrito a uma determinada senhora cristã e a sua família, que tanto pode ser os filhos desta senhora cristã, os filhos naturais, como pode ser também constituída por crentes que frequentavam sua casa, que se reuniam na casa desta senhora, numa comunidade cristã a ela associada. Ou seja, é possível que esta segunda hipótese seja a hipótese mais verdadeira, né? Mais coerente, que a casa desta senhora era frequentada por uma congregação grande, e João escreve ali, e certamente ela tinha filhos, aquela mulher tinha filhos que participavam da congregação. E então a carta foi escrita a eles. João se identifica nesta carta como presbítero. Presbítero. O que significa presbítero? É um ancião, uma pessoa de responsabilidade e tem uma responsabilidade pastoral. É uma pessoa amadurecida no Evangelho. Ele se identifica, então, como esse presbítero, cuja responsabilidade é pastoral, cuidar do rebanho do Senhor. Que, como Pedro mesmo fala na sua primeira carta, né? 1 Pedro 5, versículo 1, nós vamos encontrar lá Pedro falando que os pastores devem cuidar do rebanho, né? E exortando os pastores a cuidarem bem, pastorear bem o rebanho do Senhor. Então, o apóstolo é um pastor, ele exerce a função apostólica por determinação, por delegação do Senhor Jesus Cristo, mas ele é também um pastor. E não, essas duas funções não são antagônicas, elas são complementares, elas são necessárias. Né? Paulo também foi um pastor, Pedro também foi um pastor, então não há nenhuma contradição em chamar esse apóstolo de presbítero, porque presbítero não é uma função contrária a apóstolo, pelo contrário, ela é uma função complementar. E o presbítero é só o nome de um ancião respeitado por sua vida íntegra e que se manifesta, na qual se manifesta a justiça de Deus na vida dessa pessoa. Isso não significa também que o autor tenha sido um outro João, porque a crítica moderna, para desacreditar a Bíblia, eles têm dito que essa carta foi escrita
por um outro João, chamado presbítero, porque um apóstolo e um presbítero têm a mesma função, mas eles falam que esse João presbítero era outra pessoa, que não o apóstolo João. Mas o testemunho dos pais da igreja, aqueles homens que foram discipulados pelos apóstolos, né? Os pais da igreja são homens que foram discipulados pelos apóstolos e deram continuidade, não é? Policarpo, Inácio, e outros que já foram discipulados, eles eram chamados de... Eles eram também chamados de presbíteros, mas nenhum deles tem existência comprovada. Desses que eu mencionei, Policarpo e outros, eles têm existência comprovada historicamente. Mas esse João, o presbítero, ao qual se atribui, a crítica moderna atribui a carta, negando assim a autoria do apóstolo João, e, portanto, negando, inclusive, inspiração para essa carta, eles falam sem uma base fundamentada na história e na tradição. Então, eles têm falado isso, mas isso não tem fundamentação nem bíblica, nem histórica e nem na tradição. Porque um apóstolo e um presbítero têm a função semelhante. A diferença está na convocação do apóstolo por Jesus, né? Então, todo apóstolo é um presbítero, mas nem todo presbítero foi apóstolo. Por quê? Porque os apóstolos são um número limitado de 12, aos quais Jesus convocou pessoalmente. Pessoalmente. E é por isso que não tem apóstolo hoje, né? Porque os de hoje não foram convocados pessoalmente, não conviveram com Jesus, não foram testemunhas oculares de sua morte e ressurreição, e não conviveram, não viram os seus milagres, não testificaram da sua vida, né, ocularmente, presentemente. Então, não são apóstolos. A diferença, então, está nessa convocação do apóstolo por Jesus e sua convivência diária e contínua com ele, seu testemunho ocular do seu ministério, morte, ressurreição, ascensão e sua nomeação para dar continuidade à obra de Cristo, né? Quando Cristo falou com eles, delegando aos 12, aos 11, né, que ficaram, porque Judas morreu, e delegando aos 11 a obra missionária. Então, essa delegação com autoridade exclusiva dos apóstolos. A obra de Cristo em sua autoridade representativa do próprio Jesus, né? Eles foram investidos de autoridade, a autoridade do próprio Jesus, né? Então, é por isso que os escritos deles têm a autoridade espiritual de Jesus. Por isso que é palavra de Deus. Foi Paulo que escreveu, foi Pedro que escreveu, foi Tiago que escreveu, foi Judas que escreveu, foi João que escreveu, mas a palavra deles é uma palavra que tem a autoridade do próprio Jesus. E a sua autoridade é representativa do próprio Jesus. Seus escritos autoritativos são chamados de palavra de Deus, né? E o Espírito Santo é que fez a seleção desses escritos, né? Tudo aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo ficou na constituição da nossa Bíblia.
E o Espírito Santo, junto com a igreja, atuando na igreja, né, determinou aquilo que foi inspirado como palavra viva de Deus. Nem tudo aquilo que os apóstolos escreveram é palavra de Deus no sentido de inspiração direta. Ela pode ser verdadeira, mas não é inspirada. Aquela que é inspirada, escrito dos apóstolos, o Espírito Santo é que determinou essa inspiração e que utilizou a igreja para que a igreja aceitasse, recebesse em oração essa palavra e ela mesmo definisse aquilo que era autêntico e inspirado para constituir a palavra de Deus. João se dirige a esta senhora eleita, né, e seus filhos, amados na verdade. E é interessante que João usa a expressão na verdade algumas vezes nessa carta. É como se ele dissesse: amados em Jesus Cristo, amados como Jesus Cristo, né? E ordenou, como Jesus Cristo ordenou que nós nos amássemos uns aos outros, né? Então, amados como nós devemos amar uns aos outros pelo mandamento de Jesus. Ele está dizendo, então, que essa igreja, que essa congregação, essa família é amada por ele e é amada pelos outros irmãos também. E esse amor fraternal que ele está mencionando aqui, é um amor que permanece nos crentes por causa da verdade. Isto é, o que é a verdade aqui para João? É a presença de Cristo, que é chamado de o verdadeiro. Não sei se os irmãos lembram, no último estudo, na semana passada, nós lemos esse versículo último da primeira carta de João, e esse versículo diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, verdadeiro com letra maiúscula. Verdadeiro, quem é? É o próprio Deus. E no que é verdadeiro, estamos em Deus. E isto é, com seu Filho Jesus Cristo. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João faz uma menção de que Deus é o verdadeiro e Jesus Cristo também é o verdadeiro, porque ele e o Pai são da mesma essência, da mesma natureza, da mesma eternidade, da mesma glória, né? Do mesmo poder, da mesma santidade. Eles são duas pessoas distintas, mas são o mesmo Deus em natureza, poder e glória, em essência. Então, nós sabemos que eles são o verdadeiro. E do verdadeiro sai a verdade. Por isso, João diz, né, que é por causa da verdade que esse amor fraternal permanece nos crentes por causa da verdade. A verdade é tudo aquilo que sai de Jesus, que sai de Deus. Presença é a presença de Cristo, que é o verdadeiro. Então, onde tem verdade, Jesus Cristo está. Onde nós estudamos a verdade, onde nós praticamos a verdade, onde nós falamos e vivemos na verdade, Jesus Cristo está presente e Deus está presente, né? Por quê? Porque eles são os verdadeiros. E que não só está conosco, mas estará para sempre conosco. Então, João confirma que a presença de Deus no meio da congregação
não só é um momento presente, como é um momento permanente. Não só é um momento presente, como é um momento, como é uma, um fato permanente, né? Momentos constantes e permanentes. Então, Jesus está conosco sempre. E isso é uma verdade que a Bíblia nos afirma. A sua saudação, nós temos aqui o modo como João saúda a igreja, né? A sua saudação é um resumo da ação redentiva de Cristo. É interessante isso, né? Ele fala: a graça é a fonte de todas as bênçãos, né? O amor não obriga Deus a nos salvar. Isso é bom que fique claro. O, o amor não obriga Deus a nos salvar, né? Deus é amor, mas isso não o obriga a nos salvar. O amor não obriga Deus a nos, é, nem mesmo nos amar. Deus não precisaria nos amar, porque o amor entre eles na Trindade já existe, né? O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho e o Pai e o Filho amam o Espírito. Então, o amor é praticado desde a eternidade, o amor é praticado por eles. Então, Deus não tem necessidade de amar, de nos amar. Ele não precisaria nos amar. Mas, e graças a Deus tem essa conjunção adversativa, né, que introduz um outro pensamento, mas a misericórdia que é de Deus, né, essa misericórdia divina, que não dá o que nós merecemos, né? O que nós merecemos? A morte, mas ele não nos dá essa morte. Então, a misericórdia é o ato pelo qual Deus não nos dá o que nós merecemos. E a graça? A graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, né? Então, nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia e de graça. E é essa saudação que é interessante, né? Graça, misericórdia e paz. É uma saudação muito ampla, porque trata do processo de salvação. A graça, a misericórdia e a paz. E Deus nos pacifica. Cristo nos pacifica com Deus. A paz é o resultado desta ação justificadora de Jesus, né? Como que nós podemos ter paz? Pela ação justificadora de Jesus, ou seja, Jesus morre no nosso lugar, paga a nossa dívida, dá-nos uma nova vida para que nós tenhamos reconciliação com o Pai, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Aqueles crentes sabiam disso, né? Que eles eram inimigos de Deus. A paz, então, é o resultado dessa ação justificadora de Deus em Cristo, desfazendo a nossa inimizade com Deus, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com Deus, né? Pacificando e restaurando a nossa relação filial com Deus. Então, a pacificação envolve o perdão e envolve a reconciliação. E aí nós estamos pacificados com Deus, restaurando a relação filial com Deus. Nós éramos criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Isso é muito glorioso, isso é muito maravilhoso, né? Porque nós estávamos perdidos como criaturas que não tinham nenhum tipo de merecimento, a não ser merecimento para a morte. Mas Deus nos amou e pela sua misericórdia, né, em Cristo, ele nos
pacificou com ele, restaurando a nossa comunhão e restaurando a nossa relação filial com Deus. Deus não pode nos salvar a não ser nos tornando filhos. Não é possível salvação sem filiação. Então, nós sabemos que Jesus veio para nos tornar filhos de Deus. João, então, afirma que graça, misericórdia e paz vem da parte de Deus. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Jesus Cristo é o Filho do Pai. É interessante João confirmar isso, né? Porque ele está lutando contra uma heresia que nega a divindade de Jesus e que nega a sua reencarnação. E então ele afirma categoricamente, né? Vem da parte do Pai, a graça, a misericórdia e a paz, e vem da parte do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Pai. Esta ênfase de João é para confrontar a ideia que estava se disseminando no meio da cristandade de que não era necessária a vinda de um Salvador. Eles diziam isso, que não precisava vir um Salvador, porque a revelação de Deus é uma revelação individual. Deus se revela a cada pessoa e não precisa de um intermediário. E essa revelação de Deus é individual por meio de experiências esotéricas. O que é experiência esotérica? São aquelas experiências em que as pessoas têm visões, êxtases, arrebatamentos, experiências religiosas variáveis, e então o Senhor Jesus não veio em carne, né? Por isso eles diziam que Jesus não veio em carne. Ele não precisava vir aqui. Por quê? Porque a carne é matéria, e matéria é má. Eles dividiam o mundo em o bem e o mal. A matéria era o mal, e o espírito é o bem. Então, Jesus não poderia se encarnar, porque ele era um espírito, né, e teria que ser bom e do bem e encarnar-se na matéria que é má. Então, essa junção era impossível, mas cada um recebia a sua revelação por meio dessas experiências esotéricas, visões, êxtases, arrebatamentos, experiências religiosas variadas, né, que cada um poderia ter. E eles negavam que Cristo era real. Eles negavam isso. Cristo não é real, eles diziam. Era uma aparência. Ele não era de carne e de osso. Era um homem, exatamente como todos os outros homens, né? Ele Jesus não era um homem como os outros homens, né? Ele era só uma aparência, como se fosse um fantasma, alguma coisa assim. Era só a aparência que a gente via de um homem, mas na verdade ele não era um homem, como se fosse um anjo que se transfigurasse, né? Nós sabemos que anjos são espíritos e eles são invisíveis a nós. Porém, eles têm a capacidade de se tornar visíveis de uma forma corpórea. Exemplo, o anjo que apareceu a Maria, o anjo que apareceu a Manoá, pai de Sansão, os anjos que apareceram a Abraão, né? Então, eles apareceram na forma física, porque eles têm esse poder de aparecerem em forma física, mas eles são espíritos. Era isso que eles diziam de Cristo, que ele tinha só uma aparência corpórea, mas ele não era um corpo verdadeiro. João insiste em dizer que Jesus era verdadeiramente Deus feito homem,
que tinha carne e osso, que tinha emoções, que comia, que sofria, que tinha sono, que tinha cansaço, um homem normal. João declara, então, firmemente a existência de duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho. Então, não há possibilidade de negar que Jesus e Deus são duas pessoas distintas, embora sejam da mesma natureza divina. Mas são duas naturezas diferentes, distintas, mas iguais, iguais em essência, iguais em substância, iguais em poder, em glória, em eternidade. Então, João está defendendo aqui claramente a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho e o Pai, de quem procede o Espírito Santo, serão, em verdade, serão, em verdade e em amor, serão uma, uma só pessoa, não uma só pessoa, mas um só Deus, em verdade e em amor. Então, João se declara deste modo aqui, aquele que testificou da existência do Filho e testificou da existência do Pai e testificou da existência do Espírito Santo, de quem, em verdade e em amor, eles são um só Deus, mas subsistindo em três pessoas. João manifesta sua alegria também. Alegria por quê? Por ter encontrado os filhos da Senhora eleita andando na verdade. O que é andar na verdade? É andar com Jesus, andar com Deus. Nós vimos que o verdadeiro é Deus, o verdadeiro é Jesus. Então, andar na verdade é andar com Jesus, andar no caminho certo, andar de acordo com a palavra de Deus. João declara que isto é um mandamento de Deus. Mandamento de Deus, andar na verdade. O apóstolo entende que andar na verdade é andar com Deus, é andar com Cristo. Ele aprova tal conduta, né? Ele aprova a conduta desses crentes que estavam na casa dessa senhora eleita. E ele renova também, relembra, reitera o mandamento novo, né? Ele renova, relembra e reitera. Ele dá uma força no mandamento novo. Que mandamento novo? É um mandamento que não é novo, né? Não é novidade para aquela família, aquela senhora eleita e seus filhos. Por quê? Porque esse mandamento novo já tinha sido ensinado por Jesus, que eles se amem uns aos outros, amai-vos uns aos outros, então, como Jesus ensinou, né? E amarmos uns aos outros é andar na prática dos mandamentos do Senhor. É muito fácil entender que quem ama, anda em obediência. Não é possível amar a Deus e andar em desobediência. Não é possível amar a Deus e não amar ao irmão. Não é possível amar ao irmão e não amar a Deus. Isso tudo funciona como uma unidade, né? E João tem um cuidado muito grande com a sã doutrina. Tem uma preocupação muito grande com a sã doutrina. A realidade da presença dos enganadores é clara. Ele fala dos enganadores aqui, né? Porque ele diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Esses enganadores são anticristos, né? Por quê? Porque se comportam como o anticristo que vai aparecer no final dos tempos. Então, ele
cognomina essas pessoas que pregam mentiras como se fossem anticristos, né? Porque eles são semelhantes àquele anticristo e trabalham para aquele anticristo que ainda vai aparecer. Estas pessoas enganadoras saíram pelo mundo negando que Jesus veio em carne. Então, esse é o teste. Quando a gente encontra alguém que nega que Jesus veio em carne, que Jesus não se encarnou, nós sabemos que ele trabalha para o anticristo. Tenham cuidado, diz João, tenham cuidado para não perder o que já conquistaram. O que João está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que cuidado para não crer naquilo que é mentira, porque senão vocês vão perder o que já conquistaram. O quê? O galardão. Vão perder todo o trabalho que vocês fizeram, vocês vão perder. Perdem o galardão. E até que vocês descubram que está tudo errado, vocês deixaram de ser galardoados. Mas, para receberem, vocês devem permanecer na verdade para receberem completo galardão. Então, João está falando aqui de recompensa e não de salvação, certo? Então, é uma coisa que a gente precisa analisar bem para não sair pregando que perda de salvação. Ele está falando aqui de recompensa e não de salvação. Recompensa é galardão. E ele dá algumas advertências, o apóstolo João adverte. Quais as advertências dele? Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? Prevaricar é faltar ao cumprimento do dever, adulterar, de alguma forma, as coisas importantes, faltar ao cumprimento do dever por má fé, ou por interesse pessoal, ou ultrapassar ou adulterar a doutrina de Cristo. Então, quem faz isso está prevaricando. E João diz que nós não devemos prevaricar. Todo aquele que prevarica não permanece da doutrina, não tem Deus. É interessante. João é muito forte nas suas conclusões, porque ele diz assim, que todo aquele que prevarica, aquele que não permanece, aquele que adultera, ultrapassa a doutrina, ele não tem Deus, não tem Deus. E aquele que permanece, que vive na prática da doutrina, tem tanto o Pai como o Filho. E isso aqui não pode ser confundido com uma atividade farisaica de algumas pessoas que acham que estão guardando plenamente a lei e, por isso, elas têm merecimento diante de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um coração obediente, que guarda a lei por amor ao Senhor, por amor à sua palavra. Isso é que vale aqui. Aquele que permanece na palavra, na doutrina, que vive na prática dessa doutrina, tem tanto o Pai como o Filho. João ainda alerta contra o perigo da corrupção doutrinária. Se alguém vem a frequentar a congregação, diz ele, e não confessa a mesma doutrina, não o recebam em suas casas. Então, João está dizendo que aqueles pregadores itinerantes que vinham pregar e que traziam uma doutrina diferente, que não era para ser recebido nas casas de ninguém. A hospitalidade deveria ser negada a eles, porque estavam pregando outra doutrina, e nem ao menos lhes darem boas-vindas. E ele diz que quem dá as boas-vindas a esse tipo de pregador de heresias
está participando com eles. Parece radical, mas não é, porque as doutrinas as doutrinas erradas entram na igreja insidiosamente. Significando o que com isso? O que é insidiosamente? Entram sorrateiramente, sutilmente, ninguém percebe, vai entrando devagarinho e, de repente, tomou a congregação. Então, os falsos mestres devem ser evitados, evitados. Quem lhes dá acolhida se torna cúmplice de suas obras más, diz o apóstolo João. E, encerrando a carta, cujo objetivo foi alertar contra falsos mestres e falsas doutrinas, João refere a próxima visita que ele quer fazer, a próxima visita pessoal, né, para tratar de outros assuntos pertinentes, porque o diálogo face a face é muito melhor do que a carta. Ele apresenta finalmente a sua saudação aos filhos da irmã da senhora eleita, né? Então, ele está numa outra congregação, numa outra casa, né? E nessa casa parece que a pessoa dessa casa que é também uma senhora eleita é irmã daquela para quem ele está dirigindo a carta. E João, então, diz aos crentes lá desta casa, para onde ele escreveu, que os crentes do lugar onde ele estavam enviando saudações a todos os irmãos ali por meio da carta do apóstolo João. Muito bem, concluindo, João é o remanescente dos apóstolos. Ele é o sobrevivente. Todos os outros já haviam morrido há muitos anos, né? João é o último companheiro vivo ainda de Jesus. Ele podia, sim, ser chamado de presbítero, de ancião, devia ser respeitado. Ele devia estar aí com mais de 90 anos nessa época. E devia ser respeitado por sua posição, né, como presbítero. Como nós tratamos nossos líderes, irmão? É uma pergunta que a gente faz em face de vermos o apóstolo João sendo tratado de maneira carinhosa, às vezes, e tratando carinhosamente aos seus discípulos. Como é que nós tratamos os nossos líderes? Será que nós somos bem liderados? Será que nós nos oferecemos como bons liderados para ajudar os nossos líderes? Como é que nós tratamos nossos líderes? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder diariamente até, né? Porque nós temos liderança e, às vezes, também nós lideramos, então é necessário que a gente saiba os dois lados da questão, né? Tanto como liderar, como ser liderado. Segunda conclusão, segunda aplicação. Verdade é uma palavra das favoritas do apóstolo João. Mais de 20 vezes no Evangelho, 9 vezes na primeira carta de João, 5 vezes nessa carta que nós estamos estudando e 5 vezes em terceira João, que nós vamos estudar sábado que vem. Para João, andar na verdade, amar a verdade, cooperar na verdade, dar testemunho da verdade, é o mesmo que ter comunhão com Deus e servir a Ele de coração. Como é o seu relacionamento com a palavra de Deus? É uma outra pergunta importantíssima para nós respondermos. Como
é o seu relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, né? Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse ainda na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, e declarou: a tua palavra é a verdade. Como é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Terceiro, a senhora eleita desta carta é estimulada à prática constante do amor fraternal, mas também lhe é recomendado o guardar-se de exercer hospitalidade aos falsos mestres. A prática do amor não nos obriga a cooperar com inimigos de Jesus. Entenderam isso aqui? Alguém pode dizer, mas isso é falta de amor. Mas o apóstolo João está dizendo que nós precisamos entender que a prática do amor não nos obriga a cooperar com os inimigos de Cristo. E aí nós vamos também perguntar: você pratica a hospitalidade com discernimento? Praticar a hospitalidade é um mandamento, mas é com discernimento, isto é, quem é que a quem que eu estou recebendo na minha casa, né? E se é uma pessoa que tem uma boa posição bíblica, ou se é alguém que vai trazer complicações, né? Trazer ideias diferentes, trazer falsas doutrinas. Então a gente tem que ter esse discernimento. E por último, João certamente escreveu outras cartas. Nós temos alguns indícios de que ele escreveu outras cartas. Umas cartas gerais e outras particulares. O Espírito Santo preservou primeira, segunda e terceira João. Para nosso ensino, precisamos amar a verdade e vermos essa verdade sendo vivida, vivermos pela verdade, em testemunho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também disse: a tua palavra é a verdade. E disse também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a pergunta é: qual é o seu relacionamento com a verdade? E a verdade bíblica é uma pessoa. A verdade bíblica não é um conjunto de ideias, um código, não é um conjunto de mandamentos. A verdade bíblica sim, uma pessoa a quem devemos obedecer, a quem devemos amar, a quem devemos nos submeter. Isso é o que João nos ensina nesta pequena, grande carta, nessa pequena, grande carta do apóstolo João. Que Deus bondosamente nos ajude a estudar, praticar esta carta. Deus abençoe a todos.